Muito boa tarde. Vamos iniciar aqui a audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2025, por iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com a Lei Complementar número 101 de 2000 e a Lei Complementar 141 de janeiro de 2012. Eu vou pedir inicialmente que a apresentação dos dados financeiros seja feita aqui pelo Alexandre, do Fundo Municipal de Saúde. Por gentileza. Boa tarde a todos. Iniciando aqui os números do Fundo Municipal de Saúde referente à Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro quadro nos mostra os valores do segundo quadrimestre de 2025 comparado ao segundo quadrimestre de 2024, do início de maio do ano até final de agosto do mesmo ano. Cota parte FPM, tivemos um aumento de 10,59%, cota parte ICMS 12,15%, cota parte IPI exportação 1,8% de aumento, cota parte IPVA 1,15%, cota parte ITR 1,95%. Impostos retidos na fonte 12,48%, IPTU 6,87%, ISS 8,78%, ITBI redução de 11,97% e não tivemos ITR. No geral, um aumento de arrecadação de 7,85% no segundo quadrimestre. O acumulado do ano, cota parte FPM, 8,12% de aumento, 10,74% de aumento de ICMS, IPI exportação 8,37%, IPVA 6,15%, ITR 33,21%, imposto de renda retido na fonte 16,95%, IPTU 7,27%, ISS 6,32%, ITBI redução de 8,5% e não tivemos ITR no acumulado de janeiro até o final de agosto. No geral, aumento de arrecadação de 7,56%. Receitas adicionais para o financiamento da saúde. Segundo quadrimestre, tivemos um aumento de arrecadação federal de 33,12%, uma redução de 36,95% estadual, de fundos estaduais, municipal aumento de 193,74% e outras fontes 5.402,62%. No geral, aumento de 31,79% no segundo quadrimestre. Acumulado do ano, financiamento federal, 18,53% de aumento, estadual, redução de 23,18%, municipal, aumento de 136,95% e outras fontes, 142,42% de aumento. No geral, aumento de arrecadação de 18,67%. Detalhando melhor cada fonte. Federal, tivemos um aumento de 58,24% em assistência farmacêutica, uma redução de 2,98% em atenção especializada, 4,70% de aumento em atenção primária. Não tivemos convênios da União e suas entidades no ano de 2025. Emendas parlamentares, um aumento de 1.600%. Gestão do SUS, não tivemos repasses em 2025. Indenizações, tivemos R$ 2.141.235,35 de restituições e ressarcimentos. Outras transferências e receitas de capital não tivemos. Rendimento de aplicações financeiras, um aumento de 62,44%. E vigilância em saúde, um aumento de 12,30%. No total do segundo quadrimestre, 33,12% de aumento. Acumulado do ano, assistência farmacêutica, aumento de 4,77%, atenção especializada, aumento de 0,86%, atenção primária, aumento de 3,57%, convênios da União e suas entidades, redução de 90,50%, emendas parlamentares, aumento de 1.675,48%, gestão do SUS, não tivemos repasses em 2025, indenizações, restituições e ressarcimentos. Tivemos restituição e ressarcimento de R$ 2.148.449,77,
em 2025. Outras transferências do SUS e receitas de capital não tivemos em 2025. Rendimentos de aplicações financeiras, um aumento de 52,33% e vigilância em saúde, 12,97%. No acumulado do ano, o financiamento federal teve um aumento de 18,53%. Financiamento estadual, segundo quadrimestre, aumento em assistência farmacêutica em 180,58%, atenção especializada, redução em 49,17%, atenção primária, redução em 73,76%, emendas parlamentares, aumento em 93,75%, programa nutricional e suplementação alimentar, não tivemos no segundo quadrimestre repasses, rendimentos e aplicações financeiras, aumento de 56,85% e não tivemos repasses em vigilância em saúde. No geral do segundo quadrimestre, uma redução de 36,95% nos repasses. No acumulado do ano, financiamento estadual, assistência farmacêutica, aumento de 26,86%, atenção especializada, redução de 48,33%, atenção primária, redução de 64,36%, emendas parlamentares, aumento de 93,75%, programa nutricional e suplementação alimentar, uma redução de 50%, rendimentos e aplicações financeiras, um aumento de 86,81%, e vigilância em saúde, um aumento de 2.111,69%. No total geral do acumulado até o segundo quadrimestre, de janeiro até final de agosto, redução nos repasses estaduais de 23,18%. Financiamento municipal. Cota parte e royalties do Fundo Especial do Petróleo. Segundo quadrimestre, aumento de 15,31%. Demais receitas correntes, aumento de 47,28%. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, aumento de 8,16%. Indenizações, restituições e ressarcimentos. Tivemos uma ressarcimento, no valor de R$ 3.189.962,31 em 2025. Multas administrativas, contratuais e judiciais, não tivemos nem em 2024 nem em 2025. E rendimentos de aplicações financeiras, um aumento de 138,36%. No total, um aumento de financiamento municipal de 193,74%. Financiamento municipal acumulado do ano, de janeiro até o final de agosto. Cota parte e royalties do Fundo Especial do Petróleo, aumento de 9,49%. Demais receitas correntes, aumento de 10,66%. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, aumento de 17,09%. Indenizações, restituições e ressarcimentos, um aumento de 24.985,22%. E rendimento de aplicações financeiras, um aumento de 62,31%. No total do ano, acumulado, 136,95% de aumento. Outras fontes de financiamento. Tivemos uma contrapartida COAPS no valor de R$ 540.150 em 2025, segundo quadrimestre. Rendimento de aplicações financeiras, tivemos um aumento na casa dos 330,93%. No total do segundo quadrimestre, um aumento de 5.402,62% de aumento. Acumulado do ano de outras fontes. COAPS, tivemos um aumento de 128,02%, rendimento de aplicações financeiras 356,90% e no acumulado, aumento de 142,42% de aumento. Execução da despesa. Nossa despesa é dividida entre encargos pessoal, encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos. Pessoal e encargos sociais, tivemos um aumento de 4,84% no segundo quadrimestre, outras despesas correntes 21,90% e investimentos 351,98%. No total, 14,34% de aumento. No acumulado do ano, pessoal e encargos sociais, um aumento de 8,49%, outras despesas correntes 28,38% e investimentos 451,17% de aumento. No acumulado do ano, aumento de 18,49% nas despesas. Cálculo do mínimo de transferências constitucionais legais de 15%
da receita do município, da arrecadação do município. No segundo quadrimestre, nós tivemos uma despesa total com saúde aumentada em 14,34%, as despesas não computadas para fins da apuração deste valor mínimo aumentaram em 38,29%, e as receitas municipais, então, que seria o primeiro valor menos o segundo, aumento de 7,88%. Cálculo do mínimo propriamente dito. No segundo quadrimestre, ficou em 29,35%. Acumulado anual. Despesa total com saúde aumentou em 18,49%. As despesas não computadas aumentaram em 39,47%. E, no geral, 13,17% de aumento. Nosso cálculo do limite constitucional mínimo no acumulado do ano está em 23,96%. Aqui finalizamos a apresentação referente à Lei de Metas Fiscais e Responsabilidade Fiscal. Passo a palavra ao doutor. Bom, antes de continuar, só para registrar aqui a presença do vereador Locadora. Em relação aos estabelecimentos de saúde, a oferta de serviço por quantidade de unidade. São 16 unidades básicas de saúde, 9 unidades de saúde de estratégia de saúde da família, 3 unidades de assistência farmacêutica, 9 de atenção especializada, aqui discriminada cada uma delas, assistência odontológica presente nas 25 unidades, atenção em saúde mental de residência terapêutica, 8 moradias, CAPs, 5 CAPs, uma central de regulação de acesso, assistência odontológica especializada em 4 unidades, assistência odontológica de urgência em 2 unidades, atenção de urgência e emergência, UPAs, 4 UPAs, um centro diagnóstico por imagem, um pronto-socorro central, 2 unidades móveis do SAMU Moto, 7 unidades do SAMU, unidade móvel de nível pré-hospitalar básica mais unidade avançada, e UTT básica mais UTI móvel, 4 unidades. Em relação ao número de serviços próprios da vigilância em saúde, nós temos a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, a vigilância em zoonoses, a vigilância em saúde do trabalhador, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Sereste e Núcleo de Segurança do Paciente. Alguns dados epidemiológicos da população de Bauru. Uma população composta em 57,6% por mulheres, com uma taxa de natalidade de 10,1%, taxa de mortalidade 7,9%, tendo como principais causas de mortalidade doenças do aparelho circulatório e neoplasias, e principais causas de internação, doenças do aparelho circulatório, neoplasias e causas externas. Em relação a admissões de desligamento dos profissionais vinculados à Secretaria de Saúde, nós tivemos, no segundo quadrimestre, um balanço positivo de 24 entre admissões, que foram 56, e desligamentos, que foram 32. Em relação ao primeiro quadrimestre, nós tínhamos tido um balanço negativo em 14 pessoas, com um total de 30 admissões e 44 desligamentos. Em relação aos atendimentos médicos na atenção primária à saúde, no primeiro quadrimestre, nas UBS, 78.682, no segundo quadrimestre, 75.982. Nas unidades de saúde da família, uma variação de 34.227 para 39.305. Nas equipes estendidas, 9.527 no primeiro quadrimestre e 10.879 no segundo quadrimestre. Em relação aos atendimentos da equipe de consultórios na rua, uma variação de 1.160 do primeiro quadrimestre para 1.117 no segundo quadrimestre. Em relação aos atendimentos médicos na urgência e emergência, no pronto-socorro central, no primeiro quadrimestre, 5.740, no segundo quadrimestre, 5.841. Na UPA Bela Vista, uma variação de 44.685 para 42.924 no segundo quadrimestre.
Na UPA do Geisel, 29.679 e 29.858. Na UPA do Ipiranga, 28.323 contra 28.884 no segundo quadrimestre. Na UPA Meridota, 34.813 e 33.638. No ambulatório de ortopedia, 1.625 contra 1.785 no segundo quadrimestre. Em relação à pediatria, na UPA Bela Vista, 18.482 atendimentos contra 18.855 no segundo quadrimestre, e na UPA do Geisel, 13.494 e 14.283 no segundo quadrimestre. Em relação aos atendimentos no Centro de Diagnóstico por Imagem, no primeiro quadrimestre, 11.328, no segundo quadrimestre, 11.343. Em relação aos atendimentos do SAMU, base local e regional, no SAMU Bauru, 8.689 atendimentos no primeiro quadrimestre, 9.365 no segundo quadrimestre. SAMU regional, 14.237 atendimentos no primeiro quadrimestre, 15.144 atendimentos no segundo quadrimestre. Em relação aos atendimentos no EMAD, no primeiro quadrimestre, 6.942, no segundo quadrimestre, 8.012. Atendimento médico nas unidades de saúde mental, no primeiro quadrimestre, 4.170, no segundo quadrimestre, 4.089. Em relação à atenção ambulatorial especializada, no primeiro quadrimestre, 15.953 atendimentos, no segundo quadrimestre, 17.075. Em relação ao atendimento odontológico na atenção primária à saúde, nas unidades de saúde da família, 10.249 no primeiro quadrimestre, 11.552 no segundo quadrimestre. Nas UBSs, 8.407 atendimentos no primeiro quadrimestre, 9.781 no segundo quadrimestre. Atendimento odontológico na urgência e emergência, 7.281 no primeiro quadrimestre e 7.075 no segundo quadrimestre. Em relação à assistência farmacêutica, número de dispensação de medicamentos. Na atenção primária à saúde, no primeiro quadrimestre, 207.359 dispensações, no segundo quadrimestre, 214.207 dispensações. Nas unidades de urgência e emergência, 139.490 dispensações no primeiro quadrimestre e 143.338 no segundo quadrimestre. Considerando o valor financeiro dos medicamentos dispensados, na atenção primária à saúde, no primeiro quadrimestre, 5.207.189,33, no segundo quadrimestre, 5.271.104,14, dando um total de 10.478.293,47 centavos. Nas unidades de urgência e emergência, o valor financeiro dos medicamentos dispensados, R$ 1.029.075,02 no primeiro quadrimestre, contra R$ 1.052.070,16 no segundo quadrimestre, com um total de R$ 2.081.145,18. Nós vamos passar a uma apresentação em relação à vigilância ambiental. Eu quero convidar o Daniel, se ele puder fazer a apresentação, por gentileza. Boa tarde a todos. Bom, esses dados são do quadrimestre, então eu vou iniciar com as estações disseminadoras de larvicida. Foi uma iniciativa que começou no primeiro quadrimestre, mas que a gente teve a execução dela toda no segundo. Então, nós finalizamos a segunda etapa em 11/8. Foram instaladas na cidade 760 estações disseminadoras. E os resultados, comparando antes da instalação e após, é uma diminuição de 52,5% naquela área em que as estações foram instaladas.
O Aedes do Bem, uma outra ferramenta que a gente usou aqui no município. A gente terminou as instalações nesse mês agora. Foram 4 meses de utilização da ferramenta. Comparando antes e depois do uso dela, a gente teve uma diminuição de 29,7% na área onde elas foram instaladas também. Com relação às atividades realizadas na vigilância em zoonoses, a gente teve a comparação do primeiro quadrimestre com o segundo, visitas zoossanitárias, no primeiro 358, no segundo 272. Entrada de animais, 611 no primeiro, 628 no segundo. Atendimento ambulatorial, 489 atendimentos no primeiro quadrimestre, 575 no segundo. Animais adotados, no primeiro quadrimestre, 49, no segundo, 65. Vacinação antirrábica, 323 animais vacinados no primeiro quadrimestre, 345 no segundo. Chamadas para apreensão de animais, isso no geral, 129 chamados no primeiro quadrimestre, 134 no segundo. Obrigado. Bom, com apenas esse registro aqui da cartilha de serviços da Secretaria Municipal de Saúde disponível para a população. Com essa apresentação, a gente encerra a audiência pública do segundo quadrimestre de 2025. Queria só registrar aqui a presença do vereador Júnior Rodrigues também, nos colocando já à disposição dos vereadores para eventuais dúvidas ou questionamentos. Não vai falar nada, Júnior? Boa tarde, secretário. Agradecer a presença de todos aqui, mais uma vez. Na verdade, sem perguntas também, a única coisa só, secretário, eu queria fazer uma pergunta, que é mais uma pergunta que as pessoas estão perguntando, se você tem alguma notícia, o que a gente pode falar para essas pessoas que estão mandando mensagem para nós ainda, acredito que algumas já até têm a resposta, mas sobre a questão da empresa, da Mahatma, tem algo que a gente pode falar? Como que está? Que pé que ficou? Se tem, só para a gente poder transmitir. Que hoje mesmo uma pessoa me mandou mensagem perguntando, vereador Juninho, falando, locador, alguma notícia? E aí eu falei, desculpa, eu não tenho nenhuma notícia, inclusive a gente marcou uma reunião, a gente vai chamar uma reunião para tentar entender melhor. Aí, aproveitando essa oportunidade, se tiver alguma, só para a gente poder falar, para passar para frente. Tá, perfeito. Voltando aqui na origem do problema em relação à Mahatma Gandhi, a ação e a intervenção se deu no dia 7 do mês passado. Houve uma decisão da Justiça de Catanduva, fazendo com que fosse nomeada uma entidade interventora nessa organização social. É uma organização social que tinha contratos em vigor na área da saúde em uma dúzia de municípios. Bauru era um deles, talvez o menor município em expressão do ponto de vista das unidades a serem gerenciadas. Uma vez que essa intervenção foi decidida pela Justiça, a Justiça determinou algumas coisas, entre elas, o impedimento dos municípios em rescindir o contrato de gestão com a entidade durante um período de 30 dias. E uma recomendação que não se fizesse mais nenhum aporte financeiro e nenhum pagamento na conta da Mahatma Gandhi por conta dos bloqueios que as contas tinham, bloqueios por conta de ações trabalhistas. Em função disso, nós fomos acompanhando, a partir desse dia 7 do mês anterior, como a assistência se desenrolava nesse período estendido. E, a partir daí, percebeu-se uma série de situações de irregularidade em cada uma daquelas 4 unidades, e isto variando de dia para dia, na verdade, de noite para noite, porque são horários estendidos noturnos,
onde aqui, eventualmente, havia falta de um médico, ali a falta de um dentista, ou falta de recepção, ou falta de profissional de limpeza, ou falta de enfermagem, de técnico de enfermagem, enfim. A assistência se dando de uma forma irregular. Isto foi crescendo a ponto de o município, através da secretaria, tomou a decisão de suspender o atendimento nesse horário noturno. Não foi uma suspensão do contrato de gestão, nem uma rescisão, porque estávamos aguardando, da mesma forma como estamos aguardando, uma manifestação judicial. Nós estamos, no momento, com essa atividade suspensa. Fizemos um ofício ao juiz de Catanduva, não tivemos até agora, até a data de hoje, a resposta. Iniciamos já há uma semana atrás os preparativos documentais internos da Secretaria para a rescisão do contrato com a Mahatma. Em função da suspensão desse atendimento, a medida que foi tomada para minimizar esse problema à população foi ter reforçado com um médico clínico a mais nas 3 UPAs, porque considerando que a 4ª já é uma UPA que está terceirizada, portanto, mais fácil de resolver, no período das 10 da manhã às 22 horas em 2 UPAs das 13 à 1 hora da manhã em outra UPA. A situação atual é essa, nós estamos aguardando, primeiro, a manifestação da Justiça de Catanduva, e a par disso, tomando as providências internas para a rescisão do contrato, assim que for possível essa rescisão. Secretário, só assim, sou meio leigo nessa parte de documentos, e aí, tendo essa rescisão, aí a Secretaria pode fazer um emergencial, algum chamamento? Como que é? Pode fazer um novo chamamento, claro que pode fazer, desde que você rescinda o contrato atual, que fruto do chamamento anterior. Um contrato emergencial é alguma coisa que você tem que ter uma motivação muito clara. E aí não é questão de definir se a motivação ela é procedente ou não. Como se trata do horário estendido, ou seja, alguma coisa que você está oferecendo a mais e além daquilo que você se obriga por força das regras a oferecer, um emergencial não se aplicaria nesse caso. Então, teria que ser um chamamento regular mesmo. Por isso, a ideia de colocar esse clínico a mais neste período para reduzir esta necessidade e esta procura que, eventualmente, seria feita nesse horário. Então, seria um novo chamamento mesmo. Secretário, nesse caso, não daria para chamar a segunda colocada, né? Porque, a partir do momento que a Mahatma ela assumiu, fez todo o serviço, encerra-se aquele chamamento? Nesse caso, a questão de você chamar o segundo colocado, ele se dá no momento lá anterior, né? Quando você classifica o primeiro colocado e, por algum motivo, você assistencial, ou, enfim, até de regularização documental, você desclassifica. No andamento do contrato, você pode, eventualmente, fazer isso, até poderia. Em função da ocorrência da intervenção, o que se ponderou é que nem se pensasse nessa hipótese. Tá. Já se partisse, de fato, para um futuro chamamento, assim que for possível do ponto de vista legal. Ok. Eu queria também... É uma audiência da Secretaria, né, Municipal de Saúde, mas também, às vezes, tem alguém que gostaria de fazer, às vezes, alguma pergunta ou algo desse tipo. Eu vi que se manifestou, né, como nós estamos no plenário da Câmara Municipal, às vezes tem alguma pergunta de alguém que queira se manifestar também, fique à vontade. Eu vi que tem uma pessoa lá que... eu só peço que se identifique o nome, pode vir até o microfone, se identifique o nome, né, e faça a pergunta assim que se desejar.
Secretário, tudo bom? Meu nome é Eduardo Sivinski. Eu tenho algumas dúvidas justamente dessa OS de saúde e da audiência pública das informações que tem aí. Por exemplo, no site da OS de saúde, você vai ver que lá tinha enfermeiro ganhando 8.700, em outros contratos ganhando 3.200. A mesma coisa você vai ver auxiliar de limpeza lá ganhando 6.400 e a maioria com 1.800. Isso consta no site de transparência deles. A mesma coisa consta na audiência nesse segundo quadrimestre, que vocês pagaram de indenização e ressarcimento ano passado 12.900. Esse ano vocês pagaram 3.230.000. E não consta com o que foi gasto isso daí. Quer ver? Deixa eu mostrar a página. O senhor conseguiu achar aí já? Com licença, por acaso seria a página 6 e a página 10? Eu estou sem ela aqui agora, acho que é. Bom, vamos lá. Uma correção primeiro, não foi uma despesa, e sim uma receita. A página 6 ela nos mostra sobre indenizações, restituições e ressarcimentos, um valor de R$ 2.148.440. Não, é outra, que tem 2.300. 2.300? É. É na página 9. 9 ou 10 vai estar. Tá, provavelmente essa 10. Este valor de 3.189.000? 3.225.000. Aí por que, por exemplo, ano passado foi 12.857. Esse ano foi 3 milhões. Tá. Na verdade, este valor não é um valor de despesa, é um valor de receita. Essa receita de indenizações, restituições e ressarcimentos são valores que são inicialmente passados às OS, é feito uma reserva para um provisionamento deles para ressarcimento, para pagamentos de funcionários e tudo mais. Fim dado o contrato que é feito com eles, o restante eles devolvem para a gente. No caso, esses valores são os que voltou para a gente. Voltaram como receita para a Secretaria de Finanças. Tá. De Finanças, desculpa. E esses 7 milhões de emenda parlamentar, no site da Prefeitura não consta qual é o deputado e como foi gasto. Se ele foi com obra, medicamento, equipamento, qual o custeio que foi esses 7 milhões? Tá. Esses 7 milhões foram vários deputados, na verdade. Tem tem senador, tem deputado. Você consegue encontrar esses valores detalhados no site do portal do Fundo Nacional. Lá, qualquer valor de repasse você consegue ver por ali também. Eu não tenho eles detalhados aqui, te elencar um a um. Tá. Mas todos eles estão... Lá tem o custeio, como foi. Sim. Agora, sobre esse do contrato do OS de saúde que está sendo investigado, por que o contrato diz que tem que ter vamos dizer, critério de transparência, desde o contrato, do salário, dos orçamentos, das despesas, mas no site mesmo não tem, da Prefeitura faz o pagamento? Porque se você puxar o contrato, vai ter desde 2023, mas você vai ver que não tem todos os requerimentos que no contrato com a Prefeitura pede. A Prefeitura não falha quando ela faz o pagamento, sendo que a empresa não está sendo transparente da maneira que ela assinou o contrato? Bom, eu não sei se eu entendi claramente a sua questão. Cada pagamento que se faz no contrato de gestão, mês a mês, se faz a partir da prestação de contas. A prestação de contas ela cumpre dois objetivos, ela tem duas motivações. A primeira é a prestação de contas assistencial. O que quer dizer isso? Eu contrato X quantidades de assistência e, inclusive, defino lá metas de qualidade em relação a isso, não só quantidade. Então, presta conta se aquela assistência, aquelas consultas, aqueles procedimentos, aquilo tudo foi realizado. Uma vez realizado, ok, o pagamento pode ser feito. Mas também tem uma outra prestação de contas, que é a prestação de contas do ponto de vista fiscal, tributário, trabalhista, do ponto de vista econômico e financeiro,
que é uma prestação de contas que é feito, encaminhado à Secretaria da Saúde, mas também encaminhado no sistema da Secretaria da Fazenda, regularmente, mês a mês. Uma vez que isso esteja cumprido, esse pagamento é feito. Uma vez que isso esteja cumprido com algum tipo de não cumprimento integral, é feito desconto, mês a mês. Então, no mês a mês, você vai ter esses apontamentos lá. Se foi pago 100% do valor devido, se foi pago 100% menos um percentual relativo a não atingimento das metas, e isso é mês a mês. Mas ele é feito desde que prestado conta. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado. É isso. Secretário, acho que da vereador Locadora, os demais, eu acho que da nossa parte, eu e o vereador Locadora somos da Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal também, como presidente, vereador Locadora membro, vereador Sandro também nos faz presente, mas da nossa parte está tudo ok. Ok, então a gente encerra dessa forma essa audiência pública, agradecendo a presença dos vereadores e obrigado a todos.